Olá, seja bem-vindo você que nos assiste aí. Eu sou Everton Damasceno, repórter do Conte.net, e hoje eu estou aqui com o empresário Carlos Coelho, que também é professor, e ele vai conversar um pouquinho hoje com a gente sobre assessoria política e consultoria. Um serviço que ele e a sua empresa oferecem aqui no Acre, é a única empresa no Acre que oferece esse serviço, e ele vai contar um pouquinho pra gente sobre tudo isso, falar um pouquinho também sobre a história de vida dele, ele que é natural lá de Tarauacá. Olha só, Carlos, seja bem-vindo ao Conte.net, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço este convite para que nós pudéssemos fazer uma discussão, uma avaliação e contar um pouco da história da constituição da consultoria e assessoria política Coelho e Farias. Veja bem, como você muito bem falou, eu sou de Tarauacá, com muito orgulho. Eu vim de Tarauacá ainda com 14 anos e eu já sempre gostei da política. A minha mãe foi professora, foi vereadora em Tarauacá. Eu tenho umas fotos lá em casa que eu tinha uns 7, 8 anos de idade, já pegando na mão da minha mãe para recepcionar os políticos daquela época, né? E vindo para Rio Branco, eu tive a oportunidade de, além de ser professor e consultor político, eu sou servidor da Assembleia Legislativa, né? Onde eu aprendi, ali é uma escola de política na Assembleia Legislativa. Como eu sou servidor há 39 anos, fui secretário executivo, conheço a estrutura, a vida orgânica da Assembleia Legislativa, e daí então surgiu a ideia de nós constituirmos, já que nós gostamos tanto da política, então vamos contribuir para que nós tenhamos uma boa política. Então nós criamos a consultoria Coelho e Farias, e graças a Deus temos sucessivas vitórias, significativas vitórias, um trabalho assim extraordinário que a gente desenvolve, como você muito bem também falou, é a primeira empresa no estado do Acre, pioneira de consultoria política. Toda a equipe técnica da Coelho e Farias, todos nós somos consultores políticos, formados em cursos em São Paulo de planejamento estratégico eleitoral, consultoria política numa visão macro da boa política brasileira e acreana, né? Então eu sinto muito orgulho de, juntamente com toda a equipe da Coelho e Farias, desenvolver esse trabalho político. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco, mais especificamente, de uma forma mais breve, quais os trabalhos que são desenvolvidos, né, pela Coelho e Farias, no sentido de ajudar os políticos aqui que contratam esse serviço no período eleitoral, até no período que antecede as eleições, porque há toda uma preparação, né? Então, quais os serviços que são ofertados? Veja só, o planejamento estratégico assim é o carro-chefe e a coordenação de campanha. O planejamento estratégico bem feito para corrigir possíveis falhas e você definir as melhores estratégias, ele tem que ser realizado um ano antes da eleição. Um ano antes da eleição, você analisa as oportunidades, as ameaças, os pontos fracos, os pontos fortes daquele candidato, e essas informações te permitem você definir as melhores estratégias da campanha. Nós também realizamos um diagnóstico eleitoral. Na verdade, o diagnóstico eleitoral, ele antecede o planejamento. Esse diagnóstico, nós iniciamos a ter uma compreensão da vida e da perspectiva da população em relação àquele candidato. É um diagnóstico eleitoral. Aí realizamos o planejamento estratégico, definimos as estratégias, e um outro trabalho é a coordenação da campanha. É nós realmente organizarmos a campanha, definir toda a estrutura da campanha. E depois, um outro serviço que nós realizamos é o acompanhamento do mandato. O acompanhamento do mandato, seja do vereador, do deputado estadual, do deputado federal, do senador, do governador, nós realizamos também, e além de realizar o plano de governo. Como trabalhar um plano de governo? Agora foram eleitos vários prefeitos e agora dia 29 vai ser a eleição de Rio Branco. Se um prefeito desse contratar a Coelho e Farias para trabalhar o plano de governo, definir ações de curto, médio e longo prazo da gestão, nós também temos o corpo técnico preparado para isso. Então veja a importância desse trabalho. E outra coisa, assim, o trabalho da Coelho e Farias, eu fico assim muito feliz que nós divulgamos no nosso site todas as ações, e para você ter uma ideia, ela passou dos limites do Acre. Nós temos trabalho já em vários municípios, já fizemos vários planejamentos de deputado, de vereador e tal,
E nesse ano agora, nós trabalhamos em Ariquemes, em Rondônia, fizemos um planejamento e prestamos o serviço de legislação eleitoral, né, de acompanhamento, e um candidato em Alta Floresta, no Mato Grosso, que tomaram conhecimento através do nosso site das ações da empresa e nós fizemos uma parceria também. Então nós estamos saindo dos limites acreano para prestar serviço em outros estados. Então eu fico muito feliz porque nosso trabalho de assessoria, consultoria política tem sido bem sucedido, porque nós temos um lema na empresa: quem planeja tem futuro, quem improvisa tem destino. Então se você faz um bom planejamento, se você organiza a campanha, se você motiva essa equipe, o resultado é sucesso, é vitória. Olha só, indo além das fronteiras aí que nós temos, professor, nós sabemos que vocês já prestaram serviços para políticos como o governador Gladson Cameli no processo eleitoral, organizaram, né, vocês da Coelho Farias, o processo eleitoral, né, o processo de campanha também, plano de governo, que é uma coisa que também vocês atuam, além também do senador Sérgio Petecão e outros políticos do Acre. Tem alguma história específica assim que chama a atenção de algum político que não estava em evidência e de repente, a partir do trabalho de vocês, ganhou um destaque e conseguiu ingressar na política? Tem alguma história nesse sentido? Olha, nós temos em relação ao governador Gladson, quando ele foi candidato a senador, a Coelho Farias fez o planejamento estratégico eleitoral da campanha dele. Em relação ao senador Petecão, nós trabalhamos, eu coordenei, nós coordenamos a campanha de 2010 e 2018. Veja que o senador Petecão foi o senador e o político mais votado na história do Acre. Então é um trabalho... Você coordenar uma campanha de um vereador é uma situação. Você coordenar de um estadual é outra, federal é outra. Imagine a dimensão de um senador, né? Mas assim, um caso mais emblemático lá, foi inclusive na minha terra, Tarauacá. Em 2012, lá nós tínhamos o prefeito Vando Torquato, a Marilete Vitorino era vice do Vando. O Vando foi afastado, a Marilete assumiu, ela estava 1 ano e 8 meses na prefeitura. Nós fomos contratados pelo Rodrigo Damasceno, do PT, lá em Tarauacá. Coordenamos a candidatura do Rodrigo, a campanha do Rodrigo. O Rodrigo ganhou da Marilete, por 409 votos de diferença, em 2012. Em 2016, o Rodrigo era o prefeito, a Marilete nos chama para nós fazer a coordenação da campanha dela. O Rodrigo, naquele momento, era o prefeito, tinha máquina municipal. O governador Tião Viana era o nosso governador na época, do PT, e apoiava o Rodrigo também. Então ele tinha o apoio da máquina estadual e da máquina municipal. E a Marilete, que tinha perdido e que nós tínhamos derrotado, veio e nos procura. E nós vamos então em 2016 coordenar a campanha da Marilete, e com todo o diagnóstico, o planejamento que a Coelho Farias fez, a Marilete virou prefeita, uma diferença de 1.017 votos. Olha só que legal. Ela estava fora, era prefeita, mas todas as pesquisas mostravam que ela perdia, e nós, com muita técnica, com muito profissionalismo, nós conseguimos fazer um bom diagnóstico eleitoral, um excelente planejamento e definimos as melhores estratégias. Culminou com a derrota do Rodrigo e a vitória da Marilete com 1.017 votos. Então, veja que no mesmo local, eu derrotei quem eu elegi e elegi quem nós derrotamos. Isso é um fato interessante da política. Olha só. Professor, e aproveitando esse gancho da sua fala a respeito do diagnóstico, que é uma dimensão do trabalho de vocês, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito, se existe também uma avaliação desse cenário aqui no Acre, do que falta nos políticos. O senhor acha que alguma coisa ainda precisa ser aperfeiçoada, os políticos precisam desenvolver alguma habilidade aqui no Estado, não sei se a nível nacional também, mas que precisa ser desenvolvida para que uma eleição possa ser vencida? Como é que o senhor avalia isso, no sentido do diagnóstico e com relação à habilidade dos políticos? Olha, na verdade, eu percebo assim, essa questão de comportamento, de caráter, de personalidade, de um dia estar com um parlamentar, de outro dia estar com um candidato, no outro dia é outro, isso aí é uma questão de berço, de caráter, de família, de valores, de princípio de cada pessoa. Porque você, em vez de quando diz, fulano traiu fulano, a gente sabe de várias histórias, né?
Então isso é uma questão de valor, de princípio, de comportamento do ser humano. Em relação ao papel do parlamentar, seja vereador, seja deputado, seja candidato a prefeito, essa é a questão de conhecimento. Eu percebo que falta um conhecimento. Muitos vereadores são candidatos sem conhecer o papel que eles vão desenvolver, as atribuições específicas, qual é o papel, a responsabilidade do vereador. O vereador, tanto o vereador quanto o prefeito, eles precisam conhecer os fatos históricos, a sociedade, a vida de cada município, os aspectos culturais, econômicos, administrativos do município, para que você possa, a partir do conhecimento, definir proposta. Aí a gente vê cada proposta mirabolante que não corresponde com a verdade. Então eu vejo que falta conhecimento da realidade e um conhecimento também de preparação técnica, de qualificação pessoal, para que realmente nós possamos ter políticos fazendo algo diferente. Porque você vê que aqui em Rio Branco, dos 17 vereadores, voltaram só 6, né? É o trabalho que não desenvolveu ou ficou aquém de desenvolver. Eu percebo que é uma falta desse conhecimento intelectual, de pegar o regimento, de pegar a Constituição, de definir as atribuições, o papel o papel do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário. Eu vejo uma carência muito grande nisso. É por isso que muita gente se elege e depois, fulano foi tão bem votado, mas o mandato em si termina sendo um fracasso. Aí, logo em seguida, na próxima eleição, é derrotado. E às vezes as pessoas usam a tribuna, muito na tribuna, mas não tem conteúdo. Quais são as propostas, o que realmente execuiu, o que ele contribuiu para a sociedade. Então eu vejo essa carência. Muito bom. Nós estamos aqui numa conversa com o professor Coelho, lá da Coelho Farias, que presta assessoria e consultoria política para os candidatos. É isso aí. Professor, nós estamos vivendo um momento atípico, que é a pandemia do coronavírus, e nós sabemos que a internet foi o grande boom aí, né? Com as redes sociais, as propostas foram amplamente divulgadas, né? Nos canais mais diversos que a internet proporciona. E só acha que esse cenário do acesso às redes sociais, do político mais próximo, daquele internauta que comenta, isso tem mudado, de certa forma, os rumos de fazer política, a forma de fazer campanha, a forma de se aproximar da população? Como é que o senhor avalia isso? Olha, eu vejo com um aprendizado, uma novidade e assim, um bom aproveitamento das pessoas em relação à internet. Nós temos a experiência da eleição presidencial passada, onde o Bolsonaro, ele, através da internet, em função daquelas brigas que ele tinha com os grandes meios de comunicações, principalmente a Globo, e ele então fez a campanha dele praticamente através do celular, através dos seus vídeos, e isso ele conseguiu se comunicar com a sociedade. Aqui no Acre, nós não temos isso tanto, né? Mas temos uma parcela significativa que aproveita da internet, mas a maioria ainda não. Mas a internet tem sido realmente uma ferramenta importante de ligação, de comunicação com uma parcela significativa da sociedade, principalmente agora, nesse momento atípico da pandemia, que você chega nas casas, algumas casas, ou chega na zona rural, tem a plaquinha lá, não estamos recebendo visita em função da Covid. Então, eu converso muito com os candidatos e eles colocaram uma dificuldade muito grande de interagir com as pessoas. Talvez esse grande índice de 27% de abstenção, quase 70 mil pessoas não votaram, não tiveram oportunidade, a pandemia distanciou, então não tiveram oportunidade de conversar com os candidatos. Eu percebo isso, que existe uma reclamação muito forte de quem foi candidato, até mesmo dos que venceram em relação a esse pleito. Mas a internet tem sido uma ferramenta importante, como eu disse, e quem sabe explorar e aproveitar isso tem se dado bem. É isso aí, essa é a minha conversa com o professor Coelho, lá da Coelho e Farias. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nesse cenário agora eleitoral, estamos nos aproximando do segundo turno das eleições. Eu acho que falar sobre essas estratégias é muito importante. Fique à vontade para deixar uma fala, um esclarecimento para a população, para os internautas. O espaço é seu. Tá, muito obrigado. Nessas eleições, eu estou assim, muito contente. A Coelho Farias está prestando consultoria e assessoria para o candidato Bocalon, né? Nós estamos prestando essa assessoria
conseguimos vir para o segundo turno. Vamos ter no dia 29 uma disputa com a atual prefeita, Socorro Nery. Vamos ter essa disputa aí, essa decisão. Eu vejo que o Bocalhon tirou uma votação significativa. A Socorro tem a estrutura da prefeitura, tem o apoio do governador, isso é plenamente respeitável, mas de uma forma ética, profissional, de uma forma bem madura. O eleitorado de Rio Branco sabe distinguir as coisas, eu vejo assim que já tomou uma decisão, mas vamos aguardar o dia 29 para poder confirmar esse posicionamento da população. Eu quero só dizer assim que é importante a classe política, quem pretende ser candidato, precisa realmente com antecedência procurar profissionais. É tipo o jornalista, é tipo o trabalho que vocês fazem. Se você pegar uma pessoa que não tem conhecimento, que não é um profissional da área, vai ficar tipo um peixe fora d'água, não sabe desenvolver um trabalho a contento. Então esse trabalho que a Coelho Farias faz de conhecimento, de assessorar, de mostrar o que está certo, de definir as estratégias, porque veja bem, pedir voto e fazer campanha todo mundo faz. Qual é o diferencial de tudo isso? São as estratégias que você define. Como é que define as estratégias, professor Coelho? Através do conhecimento do candidato. Quando você faz um diagnóstico e faz um bom planejamento, por exemplo, quais são as melhores oportunidades de vitória? Cada ideia dessas oportunidades a gente define uma estratégia. Quais as ameaças que levariam? Aquilo que o candidato não fizer ou fizer mal feito, é uma ameaça que poderá levar ele à derrota. Então, para cada ameaça, nós definimos uma estratégia para poder superar essa situação. Todos nós, de qualquer candidato, tem os pontos fracos e os pontos fortes. Mas tem alguns pontos fortes que precisam ser evidenciados, que é para a população conhecer melhor o seu candidato. Existem os pontos fracos, que a gente também define as estratégias, para que ele possa corrigir, melhorar aquele gesto, aquele comportamento dele. Quando ele faz esse planejamento, ele torna-se um candidato competitivo. E aí, as estratégias definem o sucesso da vitória daquele candidato. Então fica assim, como eu lhe disse, eu gosto muito de política desde pequeno, vivo no meio da política, que eu trabalho na Assembleia Legislativa. Aí toda a nossa equipe foi para São Paulo, se preparou, se qualificou, fizemos o curso de consultor político, todos nós somos consultores políticos, associado à Associação dos Consultores Políticos do Brasil, na Associação Nacional, e fizemos o curso de planejamento estratégico eleitoral, e graças a Deus que o nosso trabalho tem sido bem sucedido, e eu sou muito feliz, nós somos muito felizes, nós da equipe Coelho Farias, pelo trabalho que nós realizamos. É uma forma que nós estamos contribuindo com a boa política. Você pode contribuir sendo candidato, você pode contribuir prestando consultoria e assessoria, e desta forma nós estamos assim, eu me sinto realizado pelo trabalho político que a Coelho Farias faz. Muito bem, Continet traz para você tudo sobre política e sobre várias categorias, inclusive sobre as eleições de 2020. Obrigado a você que nos assistiu aí desde o início e fique sempre antenado no nosso site. Continet, o Acre todo em um só lugar.